Boa noite, povo amado de Deus. Bem-vindo a mais um banquete espiritual desta semana, né? Passamos, na verdade, do meio da semana, né? Estamos aí na quarta à noite e toda quarta à noite tem a série Enfrentar a Dor, do pastor Roberto Badenas, e você é meu convidado especial para esta série, que tem falado muito ao meu coração e ao seu coração também, né? Pois se trata de sofrimento humano, né? E mais cedo ou mais tarde todos nós passamos, né? Ou passaremos por algum tipo de sofrimento, né? E que os conteúdos aqui apresentados sirvam de combustível, né? Sirvam de ferramentas, né, para você utilizar de repente neste momento, que pode ser que esteja passando por alguma dificuldade, ou então num futuro breve, né? Não que eu quero que isso aconteça, claro, né? Mas como estamos a estudar, né, sobre a série de enfrentar a dor, nem sempre o sofrimento, ou melhor dizendo, o sofrimento não bate a porta e pede licença, ele simplesmente chega e devasta tudo, né? Então sempre é bom estarmos alicerçados na palavra de Deus, né, para resolver as nossas situações emocionais, físicas, né, e mentais também. Capítulo 6 de hoje, as explicações tradicionais, né? Então vamos lá. Este capítulo, meus queridos, ele vai analisar, né, algumas perguntas clássicas, ou então algumas explicações clássicas, né, que a humanidade postulou desde o princípio até agora, né? E que por vezes em eras passadas, em séculos passados, pode ser que tenha ajudado pessoas, mas com o passar do tempo, com o avanço da ciência, enfim, e todas essas coisas ao redor do ser humano, provou-se que essas falsas respostas atrapalham mais o homem, né? E o homem aqui que eu falo é gênero humano, homem e mulher, né? Mais atrapalha o homem do que ajuda, né? Então, olha só, o pastor Roberto Badenas, ele mostra que as respostas tradicionais, como eu falei, como castigo de Deus, prova, silêncio divino, né? Nem sempre ajudam a entender a nossa dor, né? Mas podem nos orientar a forma de como lidar com elas, né? Primeiro, castigo de Deus. E é uma pergunta, castigo de Deus, né? Então, assim, desde o princípio até hoje, né, a ideia de que Deus lança um raio lá do céu, né, como forma de punir o ser humano, né, isto não é válido, né? E por vezes isto é revisitado, né? E aqui neste capítulo, né, isto é revisitado, né? E o autor reconhece que, embora tenha algumas dores que resultem de consequências morais ou espirituais, né, nem toda dor é castigo. Ele reconhece duas coisas, né? Eu fiz o resumo aqui, né? Nem toda dor é castigo. Por outro lado, todas as dores são por enquanto, até Jesus voltar. Amém? Então, todas as dores são por enquanto.
a dor financeira, a dor da separação, a dor de depressão, síndrome do pânico, burnout, todas as dores que possuímos são por enquanto, né? Por quê? Porque temos a perspectiva da volta de Jesus, né? Então, nem todo sofrimento podemos colocar na pessoa que está a sofrer a culpa, né? Porque isso é injustiça para com a própria pessoa que está a sofrer e também para com Deus, né? E um exemplo disso é o caso de Jó, né? Se tem um ser humano que passou por... Meus amigos, meus irmãos, não sei quais são as 3 pessoas que você colocaria como assim, o top 3 do sofrimento. Mas eu tenho o meu top 3. Meu top 3 é, primeiro, Jesus Cristo. Top 2, Paulo. Esse sofreu, viu? Meu amigo. E Jó. Ninguém vai sofrer como Jesus Cristo sofreu. Ninguém vai sofrer como Paulo sofreu. Ninguém vai sofrer como Jó sofreu. Isso daí são receitas únicas para esses 3 seres humanos aí. E depois jogou fora a forma. Porque cada qual no seu tempo teve a sua dificuldade, né? A sua dura prova. Dura, pesada. As cores né? do céu desvanecem como por... E agora temos aí a história de Jó, né? O livro de Jó nos destaca 3 coisas. Primeiro, Jó questiona o tempo todo. Tirando o capítulo 1 de Jó e o capítulo 2 de Jó, do 3 até o 38, 42, né? Quando Deus reverte a desgraça em bênção no 42, do 3 até o 38, Jó questiona o tempo todo. E pergunta daqui, pergunta de lá. E amaldiçoa o dia que nasceu, e não sei o quê. Aí a mulher pede para ele abandonar a Deus, amaldiçoar a Deus e morrer. Nossa, é uma situação calamitosa, né? Calamitosa que é o livro de Jó, né? Por cerca de aproximadamente 50, 60 anos que foi a história de Jó, a cronologia, né? De 40 a 60 anos, né? A maior parte da história, Jó só sofreu, só, né? E segundo, o que o livro de Jó nos destaca, como Deus responde ou mantém silêncio, né? Que foi o caso de Deus, né? Do capítulo 1 até o 38, quando então ele vai falar: onde estava tu quando eu lancei os fundamentos da terra? Onde estava tu, Jó, quando eu fiz isso? Quando eu criei aí os animais marinhos e tal, né? E etc. Onde estava tu, né? Ou seja, Deus aqui, o que Deus está nos dizer? Tem hora para tudo, meu querido. Assim como Deus soube ficar em silêncio, né? Deus também soube falar, soube a hora de falar, né? E é isso que o livro de Jó nos ensina também, né? E o que o livro de Jó também nos ensina é como a nossa fé, a minha fé, a sua fé, ela é testada, né? Por vezes suavemente e por vezes violentamente com força, né? A prova aí, Jó, pode-se dizer que ele que a prova, que a situação de Jó, enfim, de um modo geral,
foi igual a de Daniel e seus 3 amigos, né? Por quê? Porque os 3 amigos de Daniel, mais Jó, todos eles foram provados na vida. O que isso quer dizer? Simples. Todos eles tiveram risco de morrer. Todos. Os 3 amigos de Daniel, então, nem se fala. Jogado na fornalha ardente. Pronto para fritar, né? Daniel posto no... Posto é uma palavra educada, né? Foi jogado na cova dos leões com força para ser triturado pelos dentes dos leões. E nada aconteceu, né? Jó só faltou aparecer as veias das pernas, dos braços, da cabeça, de tanto que ele raspava com um caco de telha, né? Não foi fácil, não. Foi provado com a vida. Estava ali realmente no limite entre a vida e a morte, né? Estava realmente ali no limite, né? Então, a história de Jó também nos ensina de que nem sempre sofrer significa ser injusto diante de Deus, né? É isso que a história de Jó nos ensina, né? E, por vezes, também a história de Jó, né, nos ensina o seguinte, que talvez você, meu querido amigo, minha querida amiga, meu irmão, minha irmã em Cristo Jesus, esteja passando por dilemas, por perdas financeiras, perdas conjugais, perdas mentais, né? Depressão, burnout, entre outras coisas, né? É só perda, 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 né? Mas cadê Cristo? Cadê Jesus? Hum? Posso te dizer uma coisa? O que você está passando hoje, no dia 24, indo para o dia 25 de fevereiro de 2026, Jesus passou por ti 2000 anos atrás, lá no Getsemane. E posso te dar um spoiler, você já sabe. Deus não fez absolutamente nada, né? Aliás, fez sim. Deu forças para Jesus Cristo enfrentar a cruz. Tá bom, o que mais? Meu querido, nem sempre saímos como bem queremos de uma situação ruim, né? Não queremos entrar numa situação ruim, claro, né? Mas diante de tantas situações que podem acontecer alheiamente à nossa vontade, muitas das vezes não temos por onde escolher e temos de seguir em frente, né? Mas saiba de uma coisa, Mateus 28, verso 18, 19, 20, né? Principalmente o último versículo, né? Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Quer você passe por dificuldade, quer você não passe por dificuldade, Cristo Jesus vai estar com você. Amém? Isso não é uma escolha, ou então isso não é uma possibilidade. Isso é uma certeza. Mesmo que você não reconheça, ou então mesmo que você não interprete como Deus estando de forma mais assertiva, né, ao seu lado, isso não invalida a promessa de Deus. Ele vai estar contigo até, em todos os momentos, até a volta de Jesus. Consumação do século aqui pode-se considerar a volta de Jesus, né? Então, até a volta de Jesus, ele vai estar presente contigo. Às vezes,
te livrando de problemas, às vezes te dando forças para encarar o problema de frente, né? E tudo isso, por vezes, dá aquela bugada na nossa mente, né? Dá aquela, como assim? Ah, eu não pedi isso, mas veio isso, e agora, né? O que fazer? Bem, ore a Deus, você saberá o que fazer, né? Ore a Deus, busque conselhos na palavra de Deus, busque conselhos de um pastor, de alguém próximo a ti, né? Para te ajudar nessa caminhada cristã, né? Não é fácil, né? Mas é o único caminho que conduz à salvação, né? E diante dessa... Sabe o que é isso? Isso daqui não é ausência da presença de Deus diante da dor, né? Porque muitos interpretam isso. Ah, estou ausente do Pai, né? Jesus esteve ausente de Deus. Sim, a grosso modo, quando você olha, né? Cadê Deus o Pai? Né? Mas quando analisamos a situação, compreendemos que Deus nunca esteve longe de Jesus Cristo, né? E percebendo melhor isso, temos três perspectivas. Primeiro, nunca foi abandono, sempre foi graça. Segundo, é um convite à confiança, confiar em Deus, né? E é um espaço para crescimento interior, né? As dificuldades amadurecem as pessoas, né? E muitas vezes precisamos desse tipo de ausência, né, digamos assim, porque não ficamos ausentes, obviamente, né, mas precisamos desse período, né, instável, né, para amadurecer, né, espiritualmente, pessoalmente, emocionalmente, né, e todas essas coisas, né. E também sofrer sem ter culpa, né? Deus age também na ausência, né? Deus por vezes age na ausência para ver como que nos comportamos diante deste problema, diante deste dilema, né? E só quem tem as ferramentas espirituais, né, a palavra de Deus, conselhos de profissionais, né, psicólogos cristãos, é por isso que eu bato sempre na tecla, né? Procure, ore a Deus, busque a Deus, tenha fé, mas não deixe de fazer, não deixe que pronto, não apenas fique na fé em Deus, não apenas fique na confiança em Deus, mas que esta confiança em Deus te encha de coragem, te encha de motivação, né, para poder buscar uma resposta, né, para a nossa vida. E queridos, o capítulo também 6 aqui nos mostra que muitas vítimas são vítimas inocentes, né? Já estamos indo aí para a parte final, né? Ou seja, acidente, doença, como a Covid, por exemplo, né? Vocês sabem da Covid, né? Que culpa temos nós da Covid se instalar no mundo, né? Não temos culpa nenhuma. Porém, aqueles que têm boa saúde, né? Que praticam exercício físico, né? Enfim, que levam uma vida um pouco melhor, né? Souberam passar por essa dificuldade, né? Claro, não vou dizer aqui que quem morreu, né, da Covid não fez tudo isso. Claro, pode ter feito tudo isso, né? Mas
os médicos avaliam sempre é o geral da pessoa, né? Os médicos avaliam todo o histórico, se calhar desde o primeiro dia até o dia de hoje, né? Se tem uma comorbidade, se tem algum fator de risco, se tem alguma coisa que impediu ou impede, né, a pessoa de continuar vivendo, né? Então, assim, muitos de nós, né, somos inocentes em vários tipos de situações, né? Doenças, acidentes, injustiças sociais, né? Tragédias, né? Ou seja, pessoas, nós como seres humanos, por vezes temos condições de usar as ferramentas que temos à nossa mão, mas por vezes não. Como eu falei, são alheios à nossa vontade, né? E como alheio e com alheidade, né? Bem, temos a poderosa ferramenta de Jesus Cristo, né? Só Ele para nos apoiar no momento alheio, no momento de dificuldade, né? Infelizmente, como eu disse no começo, volto a repetir, o sofrimento ele não escolhe pessoa, não escolhe nível social, escolaridade, ele não escolhe o Vini Júnior ou então o mendigo aqui, né, de Portugal. Não. O sofrimento ele assola a tudo e a todos, né? É claro que uns vão sentir mais e outros vão sentir menos, né? E nem sempre aí o sofrimento pode se generalizar por dinheiro, né? Porque dependendo da situação o dinheiro pode resolver, né? Mas dependendo da situação o dinheiro não pode resolver, né? Então assim, mas é sofrimento na mesma, né? Não pense que porque o Vini Júnior tem milhões de dólares, de euros na conta, que ele não sofre emocionalmente. E também não é porque é um mendigo que não ganha nada, também não sofre. Todos sofremos. De alguma forma, todos sofremos. A dor é inevitável. A dor é simplesmente uma crueldade com o ser humano, né? Desde que o pecado se instalou no mundo, a crueldade maior se chama sofrimento, né? Se chama sofrimento. Então, sendo assim, a dor é uma realidade constante, direto e reto, todos os dias, todas as pessoas sofrem, né? Isso não quer dizer que houve falha pessoal da nossa parte ou da sua parte. Não, de maneira alguma pode se provar isso, né? E penúltima questão aqui, mais importante do que saber o porquê, né? Porque a gente, como minha esposa fala para mim algumas vezes, né? Você tem obsessão e tal, não sei o que, tarará, né? Aí é que tá. Desde que Adão e Eva saem do paraíso até a minha vida hoje aqui, a vida de minha esposa, hoje aqui também, a humanidade parece que é obsessivamente obcecada por respostas. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por que disso? Por que daquilo? Por quê? Por quê? Por quê? Né? Então, assim, nem sempre. É claro que dependendo da situação, da circunstância, enfim, o porquê ajuda. Mas nesse caso de sofrimento, nem sempre ajuda. É mais fácil enfrentar a dor com resiliência do que simplesmente, digamos aí, entre aspas, né, solucionar o sofrimento, né, com um porquê, né? Ou seja, às vezes buscar explicações impede a cura plena que a pessoa precisa,
né? Por outro lado, reconhecer a dor e aprender a lidar com ela é mais importante do que entender o que está por detrás da dor, né? E aqui eu vou encerrar, né, esse penúltimo tópico, para entrar no último, né, com uma frase poderosa. Aceitar a dor sem respostas é maturidade espiritual. É complicado, né? Por quê? Porque nem sempre aceitamos, né? Ou nem sempre procuramos aceitar a dor com maturidade espiritual, né? Sempre queremos saber o porquê da dor, que está por detrás da dor, né? E, por último, aqui o último tópico desse capítulo, né? Muitas vítimas são inocentes, né? Ou seja, o autor ele reafirma a inocência das vítimas, né? Diante de um maremoto, diante de uma tragédia, diante de um terremoto, né? Injustiças, acidentes, tragédias, dores, né? Por outro lado, tudo isso reforça a nossa humanidade, né? Por quê? Porque a humanidade precisa de sentir compaixão. A humanidade precisa sentir cuidado, amor, afeto, carinho, né? E a humanidade também precisa sentir a solidariedade da minha parte para contigo e da sua para comigo, né? É isso que o sofrimento deve ressaltar nas pessoas. O carinho, o cuidado, a compaixão, né? O mundo pode ser imperfeito, né? Mas nós, como seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus, temos de demonstrar carinho e amor para com o ser humano, para com o semelhante, né? Então, olha só, a síntese aqui deste capítulo é o seguinte: as explicações tradicionais podem certamente nos ajudar a estruturar o modo de pensar do ser humano, né? Porém, não respondem às perguntas que o ser humano faz. Infelizmente, né? Infelizmente. Por isso, temos três conceitos aqui. Primeiro, o mais importante diante do sofrimento não é justificar a dor. O mais importante diante do sofrimento é aprender a lidar com a dor. Acolher a vida com fé, com paixão e responsabilidade, né? E aqui, meu querido, já faço um apelo a ti, né? Se hoje você está a passar por qualquer sofrimento, por qualquer dor, injustiça, né, contra você, né, não guarde isso. Por favor, não guarde isso. Orar é essencial, buscar a Deus é fundamental, fé não exclui cuidado emocional, tá bem? E ao longo desta série eu vou continuar repetindo isso, né? Ou seja, ore a Deus, confie em Deus e procure auxílio profissional, tá bem, meu querido? De um psicólogo, de um psiquiatra, tá certo? Eu conheço o trabalho do Dr. César Vasconcelos, que é um cristão, né? Tenho certeza também que você conhece algum psicólogo, algum psiquiatra cristão, né? E que sabe lidar, né? Ciência com fé e responsabilidade, né? E tudo isso
nos ajuda a estar mais próximos de Deus, tá bem? Então aqui fica o meu apelo, o meu convite, né, para que você saia vitorioso dessa fase difícil que você enfrenta, tá certo? E se esse conteúdo abençoou a tua vida, partilhe para as outras pessoas, partilhe, se inscreva, comente, deixa o like, né? Porque tudo isso ajuda o algoritmo do YouTube a entregar para mais e mais pessoas, né? Porque todos nós precisamos de resolver os nossos problemas da alma, né? Não só com profissionais, né? Mas também e principalmente com Deus, né? Deus mais profissionais é a fórmula perfeita para alcançarmos a cura que precisamos. Amém? Vamos orar? Bom Deus, dá-nos a cura por meio das pessoas que o Senhor colocou aqui na terra, psicólogos, psiquiatras, enfim, que o Senhor oriente cada um desses profissionais e que eles sejam conduzidos por Ti para tratar de várias questões que as pessoas têm, né? E que eles sejam usados por Ti, não só as pessoas que têm sofrimento, mas que buscam nessas pessoas a cura, né? Que as pessoas que têm sofrimento sejam usadas por Ti e as pessoas que estudaram para isso sejam usadas por Ti também. Em nome de Jesus. Amém. Um forte abraço e até a próxima, tá bem? Deus te abençoe.